Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre a lei de Ohm generalizada. Essa lei é muito útil para estudar trechos de circuitos, tá bom? Ela é muito útil para estudar o comportamento de um determinado trecho de circuito, para saber a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, para saber a corrente que circula num circuito. Enfim, vocês vão usar muitas vezes a lei de Ohm generalizada. Eu estou aqui para ensinar para vocês, né, a melhor maneira de usar essa lei de Ohm generalizada. Estou desenhando um circuito aqui e já eu explico para vocês como cada um desses circuitos funciona, tá joia? Aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. Entre os pontos A e B, nós temos uma bateria de força eletromotriz E1 e outra bateria de força eletromotriz E2. Cada uma dessas baterias tem uma resistência interna R1 e uma resistência interna R2. Na sequência, nós temos um receptor, um ventilador, tá joia? Um ventilador de força contra eletromotriz E1' e resistência interna R1'. E um motorzinho aqui também. Esse motorzinho ele tem uma força contra eletromotriz E2' e uma resistência interna R2'. Na sequência, duas lâmpadas. As lâmpadas são dispositivos apenas resistivos, né? Ou seja, tem uma resistência R1 e uma resistência R2. Não tem força eletromotriz ou contra eletromotriz nos resistores, tá joia? Eu quero estudar o que acontece com esse circuito, tá bom? Vamos desenhar um circuito equivalente aqui embaixo. Ponto A, primeira bateria. Primeira bateria, uma força eletromotriz e uma resistência interna, E1, R1. Segunda bateria, outra força eletromotriz e outra resistência interna, E2, R2. Receptores agora. O primeiro receptor tem uma força contra eletromotriz, E1' e uma resistência interna, R1'. O segundo receptor tem uma força contra eletromotriz E2' e uma resistência interna R2'. Por fim, as lâmpadas, duas resistências, uma conectada na outra, tá bom? R1, R2. Eu vou dizer para vocês, eu vou contar para vocês que a corrente circula do ponto A para o ponto B. Consequência, a diferença de potencial em A é maior do que a diferença de potencial em B. Tá bom? Vamos lembrar disso porque vai ser muito útil. Agora vamos estudar o circuito. A gente começa com um potencial A. A corrente chega aqui no ponto A e ela está sujeita a um potencial A. O potencial do ponto A é VA. Quando passa pelo gerador, ela recebe mais energia potencial, ou seja, a força eletromotriz ela se soma àquele potencial inicial, tá bom? Ao potencial VA. As resistências não, elas oferecem resistência à passagem da corrente, portanto, elas causam queda do potencial. Por isso, eu representei por um menos R1 vezes I. A queda de potencial numa resistência é a corrente vezes o valor da resistência. Continuando com o gerador 2, a segunda bateria, mais uma força eletromotriz, aumentando o potencial das cargas, agora uma resistência, que provoca uma queda de potencial. Observe agora os receptores. O primeiro receptor ele oferece uma queda de potencial também por causa da força contra a eletromotriz. A resistência é sempre queda de potencial. Mais um receptor com uma queda de potencial menos E2', mais uma resistência interna, queda de potencial R2' vezes I, mais duas resistências que também representam quedas de potencial. Por que eu coloquei esse mais aqui? É menos. Então, menos R1i, menos R2i, outra queda de potencial. Por fim, a gente chega no potencial do ponto B, que é VB. Vamos passar o VB para a esquerda. A gente fica com VA menos VB. Olha só, eu vou somar todas as forças eletromotrizes. Então, eu vou representar assim, a soma de todas as forças eletromotrizes. Eu vou representar por essa letra grega aqui. Isso quer dizer um somatório. Agora, a soma menos a soma de todas as forças contra eletromotrizes. Ó, menos o E1,
menos E2 linha. Então fica assim, menos E2, menos é linha, né? Menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes. Agora para as resistências, eu vou fazer assim, ó, menos a soma de todas as resistências. Bom, e a gente tem o que? R1 e R2, que são as resistências internas dos geradores. Também temos as resistências internas dos receptores e temos as outras resistências internas do circuito. Isso tudo multiplicado pela corrente. Isso tem que ser igual a zero, né? Porque eu passei o VB para o outro lado. Isola VA menos VB. A lei de Ohm generalizada fica assim, ó, VA menos VB é igual a soma das forças contra-eletromotrizes, está vendo? Passa para a direita, troca de sinal, menos a soma de todas as forças eletromotrizes, mais a soma das quedas de potencial nas resistências, ou seja, R mais R' mais R vezes I. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente faz um exemplo colocando números nesse problema, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal.